Entrevista do dia. No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais de 2024, eleitoras e eleitores de 2 municípios maranhenses não escolherão apenas candidatos e candidatas que ocuparão os cargos de prefeito e vereador, mas também deverão participar de consultas populares, plebiscitos, sobre questões relacionadas diretamente à localidade onde moram. É isso mesmo. Dia 6 de outubro, governador Edson Lobão e São Luís realizam, não como o Cabalau fala, plebiscitos, tá? A capital decidirá sobre a adoção do passe livre estudantil, caso a maioria do eleitorado local seja favorável, a Câmara de Vereadores vai debater a regulamentação do passe livre a partir de 2025. Já em governador Edson Lobão, as eleitoras e eleitores decidirão sobre a mudança do nome do município para Ribeirãozinho do Maranhão. Polêmico, hein? Para falar sobre esses preparativos dos 2 plebiscitos, de eleição simulada, tá aqui no estúdio com a gente o secretário de Tecnologia da Informação do TRE Maranhão, o Wagner Salles. Wagner, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite de vir conversar com a gente aqui no Jornal da Mira. Boa tarde, Gleidson, boa tarde, Cabalau, boa tarde, ouvintes do Jornal da Mira. Verdade, agora é a primeira vez desde a implantação do processo eletrônico de votação que aqui no Maranhão a gente vai fazer, juntamente com a eleição, vamos fazer também consultas populares, tá? Aqui em São Luís, como vocês falaram, a população vai opinar sobre a implantação do passe livre estudantil e em governador Edson Lobão sobre a mudança do município, tá? Wagner, antes do plebiscito, quer dizer que a gente também, como preparação, vai ter uma votação simulada, né? Vai ser em governador, primeiro a de governador, né? Mas só complementando, nessa simulada já vai ter uma simulada do plebiscito também? Isso. Em relação à simulada, a gente escolheu o município de governador Edson Lobão também por conta que ia acontecer também um plebiscito, mas a realização de eleições simuladas aqui no Maranhão a gente já faz há algum tempo. A gente já faz desde 2012, tá? Nessa eleição, para fazer digamos, esse teste também, a gente escolheu o governador Edson Lobão, porque até então, no momento da escolha, era o único município do Maranhão que ia fazer eleição oficial e consulta popular. Mas essa eleição simulada, ela já faz parte, inclusive, do cronograma oficial de testes da Justiça Eleitoral. Vai ter participação de uma boa equipe do TSE, onde vão fazer, logicamente, num ambiente controlado, diversos experimentos que podem ser replicados para o restante do país, nesta eleição ou na próxima eleição, em 2026. Ô Wagner, e você está falando de fazer testes, além, claro, da urna, o que mais é testado? É tempo de espera em fila, quanto tempo o eleitor leva para votar? O que é testado? Pois é, tudo que é feito no dia da eleição, tudo ali já é planejado. Tá? Um dos testes que a gente vai fazer justamente é isso, é o teste do tempo de habilitação. Tá? O tempo que o eleitor demora, para a gente, a Justiça Eleitoral, ele é dividido em 2 etapas. É o tempo de habilitação, que é aquele tempo que o mesário, quando o eleitor chega, está na fila, ele vai procurar o nome do eleitor, até digitar o título do eleitor e habilitá-lo ao voto, e o tempo de votação, que já é o tempo que o eleitor vai estar demorando lá na urna eletrônica. Tá? Esse tempo de habilitação, ele vai ser objeto de teste, porque a gente sabe que nesse período, nesse tempo de habilitação, a gente tem como melhorar, tem como otimizar. Tá? E assim, isso já pensando na eleição 2026, onde serão 6 votos, o que a gente conseguiu otimizar desse tempo de habilitação vai refletir o tempo total de votação do dia da eleição. Olha, eu não sei se é a sua pergunta, mas só para completar nesse sentido, então, as pessoas que vão participar do simulado são as pessoas que vão trabalhar de fato nas eleições? Sim, os mesários, a gente aproveita também nessa eleição simulada de Edson Lobão, os mesários serão os mesários oficiais. Ele vai fazer, na prática, vai ser um treinamento oficial dos mesários. É um treinamento prático, bem melhor até do que dos demais municípios, que vai ser um treinamento com eleitor real, vai ter urna instalada em todos os locais de votação, vai ser possível que todos os eleitores do município votem, mas assim, a gente sabe que como é facultado, a gente trabalha com um percentual de 10% do eleitorado. Lá tem por volta de 15 mil eleitores, a gente espera atingir mais ou menos 1.500 eleitores nessa eleição simulada. E nesse caso testa-se biometria e testa-se também o sistema analógico também para medir esse tempo? Biometria. A eleição, o Maranhão todo é biometrizado, né? A gente tem na faixa de 300 mil eleitores que não tem biometria, isso aí foi fruto do período pandêmico, né? Mas assim, o Maranhão todo, todos os municípios passaram por revisão biométrica, então pra gente, todo o estado é com biometria, tá?
Uma nova urna também, né? Sim, a gente está com em torno de 80% do nosso parque de urnas aqui do estado é composto por urnas modelo novo, que a gente chama, que é a 2020 e 2022. No município de Edson Lobão e na maioria dos municípios do estado, eles não tinham trabalhado com essa urna ainda, tá? Vão trabalhar agora na primeira vez, agora em 2024. Bom, e o que difere basicamente um modelo do outro? O que o eleitor tem que estar preparado? Para o eleitor em si não tem tanta diferença, é mais para o mesário, a operacionalização do mesário em si, tá? Mas a própria eleição traz algumas diferenças para essa eleição 2024, que vão ser divulgadas daqui para frente. Como, por exemplo, a habilitação do eleitor não vai ser obrigatoriamente só pelo título. O eleitor que tem o CPF no cadastro eleitoral, com o CPF, o mesário digitando o CPF, vai ser habilitado a votar. Quer dizer, esqueci o título por alguma razão, ele pode dar o CPF e resolve. Ele tem que levar um documento oficial com foto, né? Mas pode ser habilitado com o CPF. Digamos que ele está com a identidade. Na identidade tem o número do CPF. O mesário digitando o número do CPF, ele vai ser habilitado ao voto. Ô Wagner, a gente então tem eleição simulada, vai ter plebiscito, existe a possibilidade também de um segundo turno para as eleições em Imperatriz, né? Pela quantidade, no cadastramento aumentou o número de eleitores, existe agora essa possibilidade. O número de pessoal para atender toda essa demanda interna, o número de pessoal que trabalha com TI no Tribunal Regional Eleitoral aumentou ou como é que está sendo para fazer escala, para atender toda essa demanda? Não, a nossa equipe se mantém mais ou menos, a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação se mantém mais ou menos igual das eleições passadas. Mas assim, a gente sabe que tem um aumento significativo de atividades preparatórias para o pleito, né? O TRE trabalha também com terceirização. A gente, inclusive, não só para aqui, para a capital, mas para os municípios do interior do estado, a gente faz contrato temporário, não só de pessoas de TI, mas para ajudar nessa demanda significativa que tem nesse período que antecede as eleições. Agora, Wagner, a gente sabe que foi colocado em xeque, em dúvida, muitas fake news em relação à segurança da urna, mas sabemos também que existem muitas camadas de segurança. O que você pode falar isso sobre a segurança da urna para os nossos ouvintes? A urna foi implantada em 1996, tá? E paulatinamente foi aumentando a sua abrangência, né? Até que em 2000 foi colocado no país todo. Desde então, nada foi provado, nenhuma irregularidade na urna eletrônica. Tá? A segurança pela Justiça Eleitoral vem sempre em primeiro lugar e sim, desde a sua implantação, a cada eleição sempre traz novidades em relação ao aperfeiçoamento dessa segurança. Tá? Há algum tempo atrás o TSE implantou o teste público de segurança. Tá? Tem o teste público de segurança, onde pessoas da comunidade, da comunidade acadêmica também são convidados a fazer teste, não só para dizer que é seguro, não, para ajudar também no aperfeiçoamento dessa segurança. Tá? Neste ano, depois do teste que teve em novembro, depois do TSE chama novamente aqueles testadores que encontraram alguma coisa, sugestões de melhoria, na maioria das vezes, para fazer o teste de confirmação. Só identificaram isso aqui poderia ser melhorado um pouquinho. O TSE chama novamente, faz os devidos ajustes, chama novamente nesse teste de confirmação para mostrar que assim, a intenção da Justiça Eleitoral é sempre nesse trabalho crescente de aperfeiçoamento. A gente, nas eleições passadas, eu mesmo fui, botar uma aspa aí, uma vítima desse problema. Eu fiquei pelo menos acho que umas 2 horas na fila para votar, votei no Colégio Santa Teresa. E esse ano nós vamos ter uma novidade, que é o plebiscito. Você acredita que o plebiscito, evidentemente que talvez as situações foram corrigidas para que não aconteça essas demoras, né, distribuição das sessões e tudo mais. Mas até que ponto o plebiscito pode comprometer o tempo de permanência do eleitor nas cabines e provocar talvez um atraso nas votações e grandes filas? Pois é, na eleição passada a gente sabe que teve esse problema, mas assim, esse problema foi mais de logística, né? Muito eleitor para votar em determinadas sessões, algumas sessões, como por exemplo do caso do Santa Teresa, colocadas em locais que não tinham acessibilidade, tá? Muito eleitor junto, isso aí ocasionou realmente o atraso na votação. Mas em relação à questão do plebiscito, Cabalau, a própria Justiça Eleitoral trabalhou com o Congresso que o plebiscito não pode ser feito em eleições gerais. Eleição geral tem 5 votos ou 6 votos. O plebiscito de abrangência municipal como é esse tem que ser feito juntamente com a eleição municipal, onde só são 2 votos. Por conta disso, a gente espera que seja bem mais rápido, tá? E acredito que por conta dessa última pergunta, que vai ser a consulta popular, não vai ter atraso significativo. Tá certo, lembrando que é o voto para vereador e para prefeito, que você escolhe nessas eleições, e agora o plebiscito para São Luís e governador Edson Lobão, tá? Plebiscito aqui sobre implantação do passe livre. Passe livre para estudante, né? Para saber se a Câmara vai
no ano seguinte, continuar com a discussão e lá para a mudança de nome do município. Gleidson, é interessante que chegaram vários pedidos no TRE de consultas populares, porque assim, com o advento da emenda 111, em 2021, facilitou bastante essa questão da consulta popular. Tá? Mas assim, chegaram alguns pedidos que a Corte do Tribunal negou por se tratar de emancipação. Aí como emancipação não, porque precisaria de uma lei federal que regulamente a criação, fusão e incorporação de município. Com base nisso, o tribunal negou outros pedidos de outros municípios que chegaram para a gente para fazer consulta popular. Só reforçando que o resultado do plebiscito não quer dizer que vai ser implantado imediatamente, haverá todo um trâmite, uma discussão novamente no Legislativo. A gente conversou aqui com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Wagner Salles. Wagner, muito obrigado, parabéns e sucesso nesse trabalho. Se você tiver alguma informação importante, estamos aqui à disposição, Jornal da Mira. Eu que agradeço, tá? E agradeço aos ouvintes. E também assim, a gente gostaria de chamar os eleitores do município de Edson Lobão para participar dessa eleição simulada, que o êxito está ligado diretamente a uma quantidade expressiva de eleitores que compareçam, tá? A gente está à disposição, tá? Havendo necessidade, só chamar que a gente vai estar por aqui novamente, tá bom, Gleidson? Um abraço. Obrigado, Wagner. Obrigado. Show. Parabéns.